Boa noite, boa noite. Boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Quem chega cedo, me ajuda aí, meu povo. Como é que tá a imagem e áudio? Tá ok por aí? Por favor, me ajudem aí com as questões técnicas. Imagem e áudio tá tudo ok? Vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Tudo no esquema? Esperando aí o ok de vocês do áudio e da imagem pra gente poder começar a falar sobre como aprendemos inglês. Me digam aí, tudo certo? Excelente. Então vamos lá, meu povo. Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais uma live de terça-feira. Como é que vocês estão, meu povo? Vocês estão bem? Semaninha no início, então vamos lá. Pra quem tá aqui numa primeira interação comigo, eu me chamo Natália Thomas. Sou professora de inglês há 15 anos. Durante esses 15 anos aí eu já trabalhei em várias frentes do ensino de inglês, mas hoje o meu foco é, através da internet, ajudar jovens e adultos a destravarem o inglês. Então, algo que eu venho observando aí já há alguns anos, uma tendência, muitas pessoas com o inglês travado. Então, pensando nisso, além de produzir conteúdo aqui diariamente, temos também a nossa live semanal. Então, toda terça-feira, se você não tá sabendo, toda terça-feira, às 8h30 da noite, temos esse encontro aqui, onde vocês podem, inclusive, sugerir os temas. Então, se você tem alguma sugestão de tema para as lives, você pode me mandar aqui nos comentários, ou você pode me mandar também por direct, beleza? Que eu vou colocar lá na listinha de tópicos para serem abordados em lives. Essas lives ficam aqui no perfil por 24 horas gravadinhas ali no feed para você assistir de novo se precisar dar uma recapitulada em alguma coisa. E depois disso elas saem do ar ficando disponíveis apenas para os meus alunos. Então não perde tempo, já agenda aí na sua agenda. Toda terça-feira, 8h30 da noite, tem live de inglês lá no perfil da Natália. Beleza, meu povo? É muito importante, hoje nós vamos falar sobre como aprendemos um idioma, ou seja, eu vou falar do inglês, né? Vou estar o tempo todo trazendo aqui sobre o inglês, mas isso vai poder se aplicar a qualquer outro idioma, então se você está aprendendo outro no momento, também é para você. No entanto, eu vou te pedir logo aqui no início, bem aqui ó, nesse cantinho tem um aviãozinho, manda essa live para alguém que você conhece, que está aprendendo inglês, que está pensando em começar ou que já está estudando. Me ajuda aí a distribuir essa live para o máximo de pessoas conseguir estar aqui com a gente e a gente compartilhar aqui momentos de aprendizado. Durante a live, se vocês ficarem com alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, podem mandar aí nos comentários que nós vamos interagir. Beleza? Vamos lá então? Daqui a pouco eu vou colocar aqui uma imagem, que vai ser a nossa imagem guia aí, eu vou mostrar um fluxo para vocês, mas por enquanto vamos lá para base. Você já se perguntou por que você às vezes estuda e não consegue evoluir, não consegue atingir seu objetivo com o inglês? Ah, Natália, eu entendo muito, mas eu não consigo produzir, eu não consigo botar para fora. Por que será que isso acontece? Vou te dar algumas hipóteses hoje. Uma das coisas que eu sempre falo é, a gente precisa saber onde a gente está entrando, a gente precisa saber como que as coisas acontecem, como é que é esse processo? Porque, olha só, criança aprende inglês de um jeito, adulto aprende inglês de outro jeito. Então, não dá pra gente se comparar com as criancinhas que estão aprendendo inglês. Quem tá aprendendo inglês aqui no Brasil aprende de uma forma diferente de quem tá, por exemplo, uma hora dessa lá nos Estados Unidos, vivendo inglês e tudo mais. Então, como é que acontece o caminho pra gente que tá aqui, né? Pra nós que somos adultos, que estamos no Brasil, aprendendo inglês como uma língua estrangeira, como é que a gente aprende? Uma coisa eu vou dizer pra vocês logo de início. Geralmente a gente interrompe o fluxo do nosso aprendizado. É isso mesmo. Provavelmente você vai chegar a essa conclusão aqui hoje junto comigo e eu quero te mostrar como que isso acontece. Então, geralmente a gente interrompe o nosso aprendizado. Então é tipo assim, tem uma escadinha. Aí a gente vai aprendendo, aí chega num ponto que a gente para. E a gente fica ali. E às vezes é uma escada desse tamanho. Falta só isso aqui pra gente conseguir alcançar o objetivo. Mas aí a gente para bem aqui, ó. A gente para bem aqui e faltava só mais algumas coisinhas.
Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. Vou colocar aqui no fundo a imagem pra gente poder seguir. Vou mostrar aqui pra vocês então qual é o fluxo. Pera aí que eu tô caçando a imagem. Aqui, ó. Aí. Olha só, meu povo. Esse fluxozinho aí, né? Esses passos são os passos que o conhecimento vai percorrer, que o inglês vai percorrer dentro da gente. Vamos pensar assim. Então, existe um caminho que o inglês vai percorrer. Você vai sair lá da ignorância, a gente vai falar sobre cada um deles, mas você vai sair lá da ignorância até lá no uso ativo. Então, a ignorância é quando você não sabe bulhufas e o uso ativo é quando você tá usando o inglês. Você é aquela pessoa que consegue falar, consegue escrever, consegue se comunicar. O que será que acontece? Onde será que a gente geralmente vai? Como que a gente faz as coisas aí nesse caminho? Então, bora lá? O primeiro estágio é o estágio da ignorância. Ignorância é você desconhecer alguma coisa, é você não saber que alguma coisa existe, é você nunca ter notado alguma coisa. Vamos chamar a ignorância do estágio zero. É você simplesmente não saber nada. E aí eu vou usar um exemplo aqui durante os passos para vocês acompanharem comigo, beleza? Então olha só, vamos pensar aí no som do TH. Quando eu tenho esse encontro de letras TH em inglês, existem dois sons possíveis que podem sair dali, mas eu vou focar só em um, só para poder ficar mais didático aqui, tá? Então você vai pensar comigo o seguinte: relacionado ao som do TH do inglês, o estágio de ignorância é o estágio quando você nem sabe que tem alguma coisa no TH do inglês. Mas o TH do inglês não é igual ao do português, não? Porque o que acontece? Em português, o T e o TH dá na mesma. Então, por exemplo, o meu nome, Natália. Esse H que tem depois do T, ele não muda a pronúncia, ele não muda o meu nome. Então, Natália com T ou Natália com TH é a mesma coisa. Muitas vezes a pessoa pensa que em inglês também é assim, que o som do T é um e o do TH é o mesmo. Uai, teacher, muda? Muda eu ter a pronúncia? Muda eu ter um T ou um TH? Muda. Então, quando você não sabe, no caso desse som, que ele existe, você tá no estágio da ignorância. Você não sabe nem que tem alguma coisa ali para você aprender. Nossa, tem alguma coisa para eu aprender aqui? Conseguiram pegar esse estágio da ignorância, essa fase da ignorância? É quando você nem sabe que tem alguma coisa lá para ser aprendida. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio, ele é o estágio da exposição. Exposição é quando você vê alguma coisa, quando você nota alguma coisa. Isso pode ser você por suas vias próprias, ou pode ser que alguém chame a sua atenção, no caso um professor. Olha, aqui tem alguma coisa para ser estudado. Aqui tem alguma coisa para ser aprendido. Então você está sendo exposto àquela coisa ali. Como que você vai aprender sem exposição? Me fala. Será que tem como você aprender um idioma sem ter exposição a esse idioma? Sem estar exposto a ele? Sem ler, sem ouvir, sem ter alguém para te mostrar alguma coisa? É claro que não. Então a primeira coisa, o grande primeiro insight aqui desse nosso momento é: não tem como você aprender um idioma sem a exposição. Então você precisa ser exposto ao idioma. Como que você é exposto ao idioma? Através das duas habilidades básicas que a gente falou na live da semana passada. Na live da semana passada a gente falou sobre as 4 habilidades: listening, reading, writing e speaking. Falamos sobre as 4. E o que eu falei pra vocês? 2 delas são habilidades de entrada, de input, receptivas, que são o listening, que é tudo que você ouve, e o reading, que é o que você lê.
Então, como que você vai melhorar a sua exposição? Através da leitura e do áudio. Então, você precisa ouvir pessoas e você precisa ler textos. Assim você vai ter a exposição. Quanto maior a sua exposição, tanto a textos quanto a áudios, quanto maior é o potencial para você aprender. Guarda esse momento, guarda essa frase. Quanto maior a sua exposição, maior é o potencial para você aprender inglês. Maior é o potencial. Então eu vamos continuar lá no exemplo do TH. Você não sabia que o TH do inglês tem um som diferente. Você achava que o TH do inglês, T e TH, mesma coisa, teacher, mesma pronúncia, mesma coisinha. Aí, você pode ter ouvido um áudio e você, oxi, som diferente. Não é som de T, é um som diferente. Olha, você tá sendo exposto e aí a gente já tá até com um pezinho no próximo, né? Você tá percebendo. Então, a exposição é quando alguém te expõe ou você se expõe àquilo ali. Como é que você vai notar que o TH tem um som diferente? Ouvindo palavras que tem o som do TH. Ou então alguém fala, pode ser tanto alguém que vai te apresentar aquilo ali intencionalmente. Então, por exemplo, o professor, gente, olha só, o som do T é diferente do som do TH. Vamos comparar? Eu vou pronunciar aqui com vocês. O som do T, ele é um sonzinho mais seco. Então, vamos pensar aqui na palavra tree. A palavra tree é diferente da palavra three. Tree, three. Eu tô te expondo a esse som. Three, three, three. Eu tô te expondo. Quanto mais você se expor, maior vai ser o potencial de você aprender, de você perceber aquilo ali. Então, aí tá a importância de você ter muito contato com o inglês. E não jogar o inglês lá num momento, né, da aula. Eu tenho contato com o inglês só durante a aula. A sua exposição tá pequena. Se a sua exposição tá pequena, olha só o tanto de estágio que ainda falta para você ser um usuário ativo. Então, concorda comigo que a exposição é uma base que tem que ser bem ampla? Quanto mais exposição você tem, mais potencial você tem para conseguir desenvolver todos esses próximos passos. Então, você vai ter a exposição. Beleza. Só que, o que acontece às vezes? A gente é desatento. Então, às vezes você é exposto, mas você não percebe. Então, alguém tá te mostrando alguma coisa, mas você não tá percebendo, você não tá notando. O próximo estágio é o estágio da percepção. É quando você nota, é quando você percebe que ali tem alguma coisa. Então, lembra do exemplo do TH? Você não sabia. Aí o professor chegou e falou, ô fulaninho, deixa eu te falar. Tree e three são diferentes. São dois sons diferentes que vão dar duas palavras diferentes. Tree, three. Às vezes o professor fica repetindo tree, three. E a pessoa não consegue perceber que existe diferença. Então, o processo do aprendizado dela já para bem aí. Ela fica lá parada na exposição. Ela não consegue ir pro... Se eu não percebo que tem alguma coisa, como é que eu vou entender? Como é que eu vou praticar? Como é que eu vou ser um usuário ativo daquilo ali se eu nem percebi que aquilo existe? Eu tô dando o exemplo do som, mas isso pode ser usado para qualquer coisa do inglês. Isso pode ser usado para gramática, isso pode ser usado para vocabulário, isso pode ser usado para estrutura de frase, ordem de palavras, isso pode ser usado para qualquer coisa. Eu só peguei esse caso aqui específico do som. Então, você tá sendo exposto, mas você tá percebendo as coisas? Você tá percebendo que tem alguma coisa ali? Para pensar sobre isso. Como é que tá a sua observação?
Como é que tá a sua atenção quando você está sendo exposto ao inglês? Muita gente fala, eu tenho contato com o inglês todo dia durante 1 hora eu tô lá ouvindo, beleza, você tá sendo exposto. Mas você tá percebendo as coisas? Você tá observando as coisas? Porque se você não percebe, você quebra todo esse finalzinho da lista. Você parou no segundo, exposição. Você parou bem aqui, ó, na exposição. Não teve percepção, não tem entendimento, não tem prática, não tem uso ativo. Como é que tá, hein? Reflete aí. Reflete 1 minuto. 1 minuto não, mas reflete um pouquinho. Então, a percepção, ela é chave. Ela é muito importante. Todos eles são muito importantes. Mas, se você não percebe, você quebra o fluxo. Todos eles são assim. Você tá lá na ignorância. Se você não é exposto, você vai continuar na ignorância. Você vai continuar sem saber. Você tá aqui na exposição. Se você não percebe que tem algo para ser aprendido ali, você vai continuar aqui na exposição. Então, é um ciclo, certo? É uma sequência de coisas que vai precisar acontecer para você conseguir aprender. Seja um som, seja gramática, seja vocabulário, etc, etc. Então, esse aí da percepção, você percebe naturalmente, você pode perceber sozinho. Nossa, tô ouvindo isso aqui, ó. Three. Que som é esse? Nunca vi esse som. Three, que som é esse? Você pode perceber sozinho ou alguém pode te mostrar, né? Alguém pode chamar a sua atenção. Pode ser um professor, outra pessoa que você conhece, enfim. Alguém que vai chamar a sua atenção para aquilo ali. Então, a percepção, ela pode ser diferente assim. Aqui, quando a gente fala de percepção, a gente fala muito das ideias de concentração, foco, intencionalidade. Sempre eu dou esse exemplo aqui nas lives, que não adianta você botar lá o fone de ouvido e deixar o inglês rolando e não ter um mínimo de atenção naquilo ali. É só background noise, é só barulho de fundo que você vai deixar para o que você estiver fazendo. Então, precisa ter exposição? Precisa, mas você precisa conseguir perceber o que está acontecendo ali. A percepção precisa acontecer em algum momento, certo? Então, no caso do TH, é a pessoa, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Esse TH, ele não é igual ao T. Tree é diferente de three. Não é a mesma coisa. Esse é o estágio da percepção. Beleza, meu povo? Tudo certo até aí? Chegamos na metade do caminho. Ignorância, você vai ser exposto através de áudios ou textos. E aí depois você vai perceber que existe alguma coisa ali. Existe algo. Até aí tudo certo? Que agora a gente vai para a segunda parte. A próxima é o entendimento. E aí a palavra em si já diz, né? O entendimento é quando você compreende aquela coisa ao ponto de conseguir observar os padrões, as regras, etc, etc. Aí é onde tá, nessa parte do entendimento, aí é onde tá o estudo em si. É onde tá a pesquisa que você faz, é onde tá a repetição, é onde tá a videoaula que você assiste, é onde tá a aula do seu professor. Aí no entendimento é todo o processo que você vai fazer para entender a lógica daquilo ali. Então, quando a gente traz para o som do TH, é assim: quando é que eu vou produzir esse TH? Como que eu faço isso? O que que eu tenho que fazer aqui com a minha articulação para poder pronunciar esse TH? Aparece quando? Toda vez que eu tenho TH eu vou ter esse som? Como é que funciona esse TH? E aí você vai assistir aulas sobre como pronunciar o TH, você vai ler sobre como pronunciar o TH, você vai ouvir várias palavras usando o TH. Então é todo o processo onde você vai tentar entender qual é o uso disso aqui. Qual é a forma disso aqui? Qual é o sentido disso aqui? É onde você vai entender a lógica da coisa. É onde você vai entender a teoria. Quando a gente fala aqui do entendimento, é a parte teórica. É quando você vai entender a teoria da coisa. Então, se a gente for pensar aqui em gramática, vamos pensar o seguinte.
Aqui no entendimento é onde você vai entender quando é que eu uso, por exemplo, quando é que eu uso frases do tipo she is going to school. She is going to school. Quando é que eu uso esse is going? She is going. Quando é que eu uso esse is going? Como é que é a forma disso aqui? Ah, tá. Eu vou usar o is, aí eu vou usar o go e colocar o ing no final. Beleza, essa é a forma. Pra que eu uso isso? Eu vou usar isso aqui quando eu quero passar qual ideia? Qual que é a lógica disso aqui? Entenderam? Então, na parte do entendimento, é aquela sua parte de pesquisa, é aquela sua parte onde você vai ver a explicação para que é aquilo ali. E aqui, meu povo, aqui é onde a gente tem uma ruptura, é onde a maioria das pessoas tem essa ruptura no inglês, no aprendizado. Porque a maioria das pessoas que fazem lá os seus 5 anos de cursinho, 7 anos de cursinho. Gente, eu fiz 7 anos de cursinho de inglês. 7. Eu entrei aos 10 anos, eu saí com 17 anos. As tias da escola me viram crescer. 7 anos. As pessoas que fazem, a maioria das pessoas que fazem os cursinhos, chegam lá no final e falam assim, caramba, eu entendo muito inglês, mas eu não consigo falar. A pessoa teve a quebra aqui, entre o entendimento e a prática. Por quê? A pessoa entende e aí ela acha que fazer exercício de preencher lacuna é praticar. Ela acha que ouvir um áudio e marcar a alternativa correta é praticar. E aí? Será que é mesmo? Não. Aqui, entre o entendimento e a prática, é a ponte entre o entender o inglês e usar o inglês. Não é à toa que está no meio. Então, observe os 3 últimos. Eu tenho o entendimento, eu tenho a prática e eu tenho o uso ativo. O que está no meio da pessoa que entende e a pessoa que usa o inglês ativamente é a prática. É a prática. Então, quanto melhor a sua prática, quanto mais você pratique, quanto melhor você pratica, mais fácil, mais rápido, com mais qualidade você chega no uso ativo do inglês. Então, é aquele caso onde a pessoa nada e morre na praia. Ela estava no estágio da ignorância, ela foi exposta ao inglês, ela percebeu que tinha alguma coisa ali para ela aprender. Ela foi lá e entendeu. Ela entendeu toda a lógica do negócio, ela entendeu a teoria, pá! Não praticou. Ou praticou pouco, ou praticou mal. Ela nadou e morreu na praia. E aí? Já se identificaram em alguma coisa aqui? Conseguiram observar alguma coisa aqui que talvez se relacione com vocês? Então, é esse momento aqui que separa as pessoas que entendem inglês das pessoas que usam inglês. A percepção, o entendimento, eles podem acontecer às vezes em segundos, em minutos. Às vezes, a primeira vez que você ouve a palavra three, você já percebe que é diferente. E às vezes, com uma explicaçãozinha de 1 minuto, você vai entender como pronunciar o TH do inglês. Mas é só praticando, colocando pra fora, que você vai de fato estar usando aquilo ali ativamente. Então, o entendimento é o inglês da sua cabeça. O uso ativo é o inglês que você fala, é o inglês que você escreve, é o inglês que você produz. Então, a prática, ela leva tempo e ela é decisiva.
Então, no caso do som do TH, a prática é o quê? É você praticar produzir esse som, tanto de forma isolada, né, quanto dentro de palavras. Isso é você praticar. E aí a gente tem dois tipos de prática. Vou até pausar, tirar essa imagem aqui, porque eu vou entrar numa outra. Existem dois tipos de prática. Tem uma prática que é mais passiva e tem uma prática que é mais ativa. E isso influencia na qualidade e na velocidade da sua prática. Então, recapitulando o que a gente viu aqui, de forma bem rápida. Deixa eu voltar aqui nas minhas anotações. Começamos com a ignorância. Você não notou que tem alguma coisa ali. Depois você foi para exposição. Você foi exposto aqui. Você foi exposto a algum conteúdo. Apareceu lá no texto aquele conteúdo. Depois você vai para percepção. Você percebe que tem alguma coisa ali. Nossa, essa estrutura aqui. Esse som aqui. Interessante. Aí você vai atrás de quê? Entender o que é aquilo ali. Para que serve essa gramática? Para que serve essa frase? Para que serve essa palavra? Para que serve esse som? Como é que produz? Quando é que usa? Quando você entende, você está apto a praticar. Mas como que você vai praticar? Claro que cada coisa vai ter um tipo de prática diferente. Vou colocar aqui a segunda imagem pra gente. Cada coisa que você faz vai ter uma prática diferente. Mas o que eu quero focar aqui com vocês? É a questão do tipo de prática que você anda fazendo. Porque o que acontece? Você tem uma prática mais passiva e uma prática mais ativa. Então, quando você vai praticar inglês, você pode simplesmente ser uma pessoa que só lê. Tudo que você faz em inglês é lendo. Tudo é lendo. Você aprende inglês lendo? Aprende. Você aprende inglês lendo. Mas você aprende muito mais devagar do que pessoas que fazem outros tipos de prática. Então aqui todos esses que estão na parte que tem essa linha azul, até os 50 ali, são práticas mais passivas. Elas são mais passivas, você fica mais quietinho. Então, mostram, a gente pode fazer essa aproximação de que você aprende lendo pouco. Aprende, mas aprende devagar. Se você aprende ouvindo, você já aprende bem melhor. Então, a pessoa que tem o hábito de ouvir desde o início, ela tende a aprender melhor. Você aprende melhor ainda observando as coisas acontecendo, observando as coisas ao seu redor. Você aprende mais ainda vendo e ouvindo simultaneamente. Vendo e ouvindo, você vai ser melhor do que você só ver ou você só ouvir. Tudo isso é mais passivo. Você vai reter? Vai, mas você vai reter menos. Então, é como se quando você só lê, você retém muito pouquinho daquilo que você está lendo. Quando você lê e ouve, você já retém bem mais. Você já melhora consideravelmente a sua prática. O melhor é você ter uma prática mais ativa. Os de baixo aí, os que tem a linha laranjada ao lado, são os da prática ativa. Então, o ideal quando você pratica é que você leve ao máximo para esse lado. Então, a gente tem aí 70% discutindo com outras pessoas, 80% fazendo, 95% ensinando aos outros. Isso quer dizer que você tem que ser professor? Isso quer dizer que você tem que ensinar outras pessoas o inglês para saber aprender? Não. Se você fizer, se você estiver ali no fazendo, você já tem um aprendizado e uma retenção e uma memorização incríveis. Só que isso aí é interessante para mostrar para vocês. Por que geralmente professor sabe bastante coisa, né? Sabe muita coisa. Tem a questão do estar ali sempre ensinando outras pessoas. O professor, ele tá sempre ensinando, então ele tá martelando aquilo ali na cabeça dele. 1, 2, 3, 4, 5. É uma prática muito ativa. Muito ativa.
Então é claro que o professor vai ter essa retenção maior do que ele está estudando. Mas se você estiver aprendendo inglês e o que você estiver aprendendo, você estiver fazendo, ou seja, o som do TH, beleza, vou fazer o som do TH. Vou falar palavras com TH. Você está fazendo. Você está aí nos 80%. Agora imagina se você só pega um livro e lê. Para pronunciar o TH, posicione a língua levemente atrás dos dentes inferiores e superiores e deixe o ar escapar levemente. Isso é uma coisa. Outra coisa é você assistir um vídeo e nesse vídeo você vai ver a pessoa produzindo, você vai ver e ouvir. Tá lá na casinha dos 50%. Você vai ver a pessoa falando e você vai ouvir ela falando. Claro que você vai aprender muito mais e muito melhor. Agora imagina quando você dá o salto pro 80% aí, pro fazendo. Você vai, você já leu, você já ouviu, você já viu, aí você vai praticar. É claro que você vai aprender muito mais e muito melhor. Então, quando a gente fala aqui da produção e a gente fala assim, olha, aprender inglês, às vezes quando a gente fala isso o aluno fica meio puto, né? Mas é a verdade. Aprender inglês depende, vou colocar um número, vai, 80% de você, 20% do professor. Tem gente que fala, então não precisa de professor. Tá, mas aí você sabe o que fazer? Você sabe como fazer? Então, pensa comigo. Por que a gente diz que depende tanto de você? Porque a sua prática, isso aí, é o que vai influenciar, é o que vai determinar como que é o seu uso do inglês. E se você é a pessoa que foge de fazer as coisas, foge das partes práticas, não tem como ninguém fazer por você. Tem como alguém ir lá e te apresentar o negócio. Tem como alguém lá explicar o negócio pra você. Tem como alguém fazer você notar. Mas não tem como ninguém praticar por você. Conseguiram entender também por que a gente tem uma quebra exatamente na prática? Se você é ignorante, você não conhece o assunto, você não conhece o inglês, tem alguém pra ir lá e te expor aquilo ali. Tem alguém pra ir lá e te ajudar na percepção. Tem alguém pra ir lá e te explicar pra você poder entender. Mas e a prática? A prática é com você. A prática é com você. E como você faz essa prática vai influenciar automaticamente em como você aprende. Então, se você tá simplesmente lendo, seu aprendizado vai ser muito mais lento do que se você estivesse fazendo. Colocando a mão na massa, ensinando as outras pessoas. Isso aqui, gente, você pode fazer como, né, uma escadinha, digamos. Eu vou começar só lendo, depois eu vou ouvir, depois eu vou observar. Você pode fazer assim, mas o ideal é que você traga sempre para baixo. Como que é trazer para baixo? Trazer para a parte prática. Faça, discuta com outras pessoas. Discutir com outras pessoas caramba, você já viu que o som do TH é diferente no inglês? Então, é nesse sentido. O TH do inglês é diferente? Sério? O que acontece? E aí, naquele momento de interação ali, você tá aprendendo mais, você tá praticando mais. Então, tudo isso aí é referente à prática. Então, voltando ao que a gente falou sobre a prática é o divisor de águas. É a prática que vai determinar como vai ser o seu uso. Deixa eu voltar aqui na imagem do nosso fluxo. Dependendo da sua prática, você vai ter o uso ou outro uso. Então, meu povo, o uso ativo, quando a gente chega aqui nesse último estágio, o uso ativo é o quê? É você produzir o inglês com facilidade. É você ter o domínio daquela habilidade. Quando você tem o domínio, isso não quer dizer que você não vai cometer erros, gente. Eu cometo erros, você comete erros, até na língua portuguesa, que é a nossa língua materna. Imagine em inglês. Vocês acham que os professores não cometem erros em inglês? Cometem. Cometemos, né? Que eu tô no grupo. Então, o uso ativo não quer dizer que você não vai cometer erros gramaticais, por exemplo, ou às vezes você não vai escolher a melhor palavra, isso acontece.
Uso ativo é você conseguir usar o idioma sem dificuldade, você conseguir, ó, desenrolar. Então, recapitulando, muito importante você entender qual é o seu papel nesse processo. Como é que você, a maioria de vocês, eu acredito que tá exatamente ali naquele limbo entre o entendimento e o uso ativo. Você entende, já estudou as regras, já leu, tá entendendo, mas não tá chegando no uso ativo, por quê? Por conta da prática. Então, lembre-se disso. Aprender um idioma, aprender inglês, no nosso caso, já adultos, já num país onde o inglês é língua estrangeira. Você não sai na rua e vê gente falando inglês, né? No dia a dia, eu digo. Então, esse é o processo que a gente passa. Você não sabe que tem alguma coisa para ser aprendido. Você vai ser exposto àquilo ali. Você vai perceber aquele detalhe. Você vai conseguir entender depois de ler, depois de ouvir, depois de assistir explicações. Você vai conseguir entender. Só que para você conseguir usar, você vai precisar da prática. E essa prática pode ser escrita, pode ser oral, vai depender, né, do que você tá aprendendo. E aí, só quando você tem uma prática significativa, uma prática onde você vai colocar para fora aquilo que você compreendeu, é que você vai conseguir ter um uso ativo. Então, lembre-se que é uma sequência. A gente não sai da ignorância e vai para o uso ativo de uma vez. A gente não é exposto ao negócio. Nossa, a professora mostrou lá um áudio. A professora passou um áudio. Já sei. Não sabe. Não é assim que funciona. Então, foi exposto, percebeu que tem alguma coisa ali para você aprender, vai entender esse negócio, vai praticar esse negócio, depois você vai ter o uso. Beleza, meu povo? Então, lembrem-se disso. Deixa eu tirar aqui. Lembrem-se disso, então. Eu vou colocar essa sequência nos stories para vocês poderem também printar, enfim, depois dar uma revisada. Mas lembrem-se disso. O conhecimento, o inglês, ele passa por um caminho. E muitas vezes a gente interrompe esse caminho pelo fato de não saber o que fazer, pelo fato de não querer fazer às vezes. Então lembre-se, você só vai chegar lá no uso ativo uma vez que você tiver a prática. Beleza, meu povo? Deixa eu ver aqui os comentários. Eu ouço muito e deixo as outras coisas de lado. Com isso, tenho muita dificuldade para produzir. Não tenho vocabulário. Tá, então aí são duas coisas. Primeiro, você não tá indo para a parte prática, né? E se você não tem vocabulário é porque a sua exposição e a sua percepção estão fracas. Então precisa ser mais exposta e observar mais as coisas, tá? Então eu sempre costumo dizer, às vezes ali lendo um parágrafozinho de 5 linhas, tem tanta coisa para a pessoa aprender, mas ela não percebe, né? Ela não consegue perceber que existem coisas ali para ela, né? Então melhorar a exposição, se expor mais e tentar observar mais as coisas. Pra que é essa palavra? Quando é que eu uso? Que som é esse? Você disse que ouve bastante, né? Como é que tá o som? Como é que tá essa pronúncia? Como é que uma palavra se liga à outra? Qual é a letra dessa palavra que não é pronunciada? Então tentar observar mais, né? Ser mais intencional. Beleza, meu povo? Acho que é isso então. Vocês não mandaram perguntas aqui, então é isto. No caso, se tiverem dúvidas, eu vou postar o fluxozinho lá nos stories. Se tiverem alguma pergunta, podem mandar também por direct que eu respondo vocês. Beleza? Muito obrigada pela companhia e já deixo aqui o convite para a próxima semana. Próxima terça-feira, às 8h30, estaremos aqui juntos novamente. Eu aguardo vocês e ó, um cheiro, boa semana, Deus abençoe. See you next week. Bye bye.